Bem, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre uma complicação da cirurgia bariátrica, que é a hipoglicemia pós-cirurgia bariátrica, ou hipoglicemia reativa, ou hipoglicemia hiperinsulinêmica pós-prandial, ou também conhecida como síndrome do dumping tardio. Bom, tem alguns autores que chamam de hipoglicemia, outros chamam de síndrome do dumping tardio. A gente vai tratar aqui como sinônimos. A síndrome do dumping ela pode ser tanto precoce quanto tardia. Como elas têm uma origem em comum, que é a mudança no aparelho digestivo, no estômago, principalmente, causando uma série de sintomas, a gente vai colocar como síndrome de dumping precoce e tardio. E o tardio é a mesma coisa do que a hipoglicemia pós-prandial. Os sintomas da síndrome de dumping eles são frequentemente debilitantes e angustiantes e são associados à redução substancial da qualidade de vida. É uma condição subavaliada e geralmente mal conduzida pelos profissionais de saúde. A maioria dos pacientes dizem que sente mal de vez em quando, mas acho que isso faz parte da cirurgia bariátrica. E a gente vai ver que isso pode trazer tanto piora na qualidade de vida do paciente, ou também ter consequências de saúde mais graves, com desmaios e convulsões, etc., como também pode levar a mudar o efeito da cirurgia bariátrica. A gente vai ver que a síndrome do dumping precoce, ou dumping propriamente dito, ele pode levar a uma maior perda de peso, e a síndrome do dumping tardio, ou a hipoglicemia reativa, pode levar a um aumento do peso. A gente vai falar sobre isso no decorrer da apresentação. A síndrome do dumping, tanto precoce quanto tardio, ela tem como fisiopatologia relevante a passagem rápida de nutrientes para o intestino delgado, a capacidade diminuída do volume gástrico e a liberação desses hormônios incretínicos, que, vamos dizer assim, apressam e melhoram a secreção de insulina em resposta a uma refeição, principalmente com carboidrato. Isso tudo vai dar... Essas coisas todas são comuns, tanto ao dumping precoce quanto tardio. Então, no caso aqui do bypass, quando o paciente, a comida vai passar pelo esôfago, por um pouch gástrico, que não vai passar a comida direto para o intestino. Então, ele não tem mais um piloro, um freio para frear o alimento e vai cair direto no intestino. Isso vai fazer subir rapidamente a glicose no sangue, vai, dependendo da capacidade osmótica do alimento, vai fazer um fluxo de líquido para dentro da luz do intestino, um fluxo de sangue para a circulação esplâncnica e aumento do GLP-1, do GIP, glucagon, etc. E isso vai levar a alguns sintomas, né? No caso mais precocemente, os sintomas estão mais relacionados a esse afluxo de sangue para a circulação esplâncnica. Então, há uma diminuição do sangue na circulação em geral, e isso leva a um aumento da frequência cardíaca, porque diminui, para compensar a diminuição do retorno venoso, o coração aumenta a frequência cardíaca para manter o débito cardíaco igual. E aqueles sintomas de mal-estar, de taquicardia, etc., que a gente vai falar também mais adiante. E quando o dumping é mais tardio, é mais relacionado a aumento da insulina, um aumento rápido da insulina e uma queda grave da glicemia depois da refeição. Então, o síndrome do dumping precoce, ou dumping clássico, como a gente conhece, ele aparece bem precocemente depois da refeição, nos primeiros 30 minutos. E ele é caracterizado por elevação do hematócrito de mais de 3%
Isso por quê? Porque há um afluxo de líquido para dentro da luz do intestino e diminui a quantidade, o sangue fica mais concentrado. Então, aumenta o hematócrito. E aumenta a frequência cardíaca. Como eu falei, por causa da diminuição do retorno venoso, o coração compensa, aumentando a frequência cardíaca em mais do que 10 batimentos por minuto. A glicemia geralmente está normal e ela é mais frequente nos 3 primeiros anos após a cirurgia bariátrica. E pode até levar a uma maior perda de peso, porque o paciente tende a evitar esses alimentos que geralmente são mais calóricos, com maior concentração de gordura e carboidrato, e ajuda até na perda de peso. Mas esse assim do dumping, com o passar dos anos, se torna menos frequente. Mas os sintomas são gastrointestinais e vasomotores. O gastrointestinal, a dor abdominal, distensão, barulhos, borborigmos, náusea e, eventualmente, diarreia. E os sintomas vasomotores, por causa dessa alteração na circulação, eles vão caracterizar por vermelhidão no rosto, palpitação, taquicardia, sudorese, hipotensão, uma sensação de fadiga, um desejo de se deitar e raramente leva ao desmaio. Esses sintomas eles vêm todos assim simultaneamente e os pacientes referem assim uma coisa bastante desagradável. Muita gente diz que é uma sensação de morte iminente. Alguns pacientes dizem até que a sensação é de que a morte chegue logo para acabar com essa agonia, porque é muito desagradável. Os mecanismos são principalmente por os efeitos osmóticos do alimento, de atrair muito líquido para a luz do intestino. A liberação dos hormônios peptídeos intestinais também tem um papel nesse dumping precoce, e uma resposta neural autonômica, com a secreção de aumento da tônus parasimpático e simpático, que leva a esse dumping precoce. Tudo isso, ao mesmo tempo, leva com que o paciente tenha aqueles sintomas. Bom, agora, o tema que é mais específico dessa apresentação, que a Daniela me pediu, que é falar sobre a hipoglicemia, que é o dumping tardio. A gente diferencia o dumping tardio do dumping precoce, ou o dumping tardio ou a hipoglicemia, mas muitas vezes eles vêm um pouco associados. Não vem claramente bem separado, assim como a gente está colocando aqui de uma forma mais didática, não. Mas é uma complicação pós-cirurgia bariátrica, ocorre em até 40% dos pacientes após bypass gástrico com Y de Roux, pode acontecer após o sleeve, mas é menos frequente. A gente sabe que no sleeve a gente mantém o piloro. Apesar do esvaziamento do estômago ser mais rápido, o piloro ainda dá uma retardada no esvaziamento. E isso, a manutenção do piloro, diminui a incidência do dumping. Ele geralmente acontece de 1 a 3 horas depois da refeição, então tem que fazer um cuidado nesse horário, porque o paciente, às vezes, tem a hipoglicemia 2, 3 horas depois da refeição e ele nem associa que a causa está lá na refeição que ele fez 2, 3 horas antes. Ela é mais acentuada após a ingestão de carboidratos de alto índice glicêmico, e, embora possa ser necessário o uso de medicamentos, o tratamento é essencialmente nutricional. Então, é comum, depois da refeição, a subida rápida da glicose e depois uma queda muito acentuada, porque o efeito dos hormônios incretínicos, que aceleram a secreção de insulina, e essa secreção de insulina é tanto mais alta quanto maior o índice glicêmico da refeição que ele fez alguns minutos antes. E esses fenômenos hipoglicêmicos vêm acompanhados de uma série de sintomas que a gente vai falar, e ela pode ser muito grave, devastador. Tem pacientes que falam de desmaio, pode levar a acidente automobilístico, pode levar a convulsão e até a morte. As características do dumping tardio são que aparece geralmente 1 hora ou mais após a refeição,
a glicemia abaixo de 50 miligramas por decilitro, muitas vezes chega até a 40 ou até menos, e, apesar da glicemia ser muito alta, nem sempre se associa à maior gravidade dos sintomas. É uma hipoglicemia, vamos dizer assim, menos grave do que aquela hipoglicemia que o diabético tem quando toma uma medicação para o diabetes, por exemplo, ou uma dose elevada de insulina, alguma coisa assim. Ela mais frequentemente ocorre depois de 3 anos depois da cirurgia bariátrica, quando já diminuiu a resistência à insulina. Então, geralmente, assim, os primeiros anos tem mais dumping, que é o dumping precoce. E depois de 3 anos tem o dumping tardio, que é a hipoglicemia pós-prandial reativa. E diferente do dumping, que leva a evitar algum tipo de alimento, esse tipo de dumping tardio ou de hipoglicemia pós-prandial reativa, hiperinsulinêmica, ele pode levar a ganho de peso, porque o paciente sente um alívio muito grande quando ele come novamente carboidrato, porque os sintomas são muito desagradáveis. Ele vem com mal-estar todo, taquicardia, com sensação de desmaio, tudo, fraqueza, náusea, dor de cabeça, e tudo isso melhora quando ele come novamente carboidrato. Então, isso pode levar a prejudicar o resultado a longo prazo da cirurgia bariátrica. Para a gente fechar o diagnóstico do dumping tardio, a gente observa isso. Se existem os sintomas, se a glicemia estiver baixa e se os sintomas melhoram com a elevação da glicemia, a gente tem o diagnóstico de hipoglicemia. É o que a gente chama de tríade de Whipple. É muito importante a gente fazer isso, porque o diagnóstico diferencial é muito importante. Tem sintomas relacionados ao sistema nervoso, tem esses sintomas podem estar relacionados a problemas cardíacos, a uma série de outras coisas. Então, é bom a gente medir a glicemia quando tiver os sintomas, ver que a glicose está baixa, administra um pouco de glicose e o paciente vai sentir melhor. Então, a gente fez a caracterização da hipoglicemia reativa, do dumping tardio. E, por incrível que pareça, é mais comum em quem não tinha diabetes antes da cirurgia bariátrica. O mecanismo do dumping tardio é diferente daqueles mecanismos da osmose, do dumping precoce. É mais relacionados aos efeitos hiperinsulinêmicos após a ingestão de carboidratos que vão levar à queda abrupta e acentuada da glicose no sangue. Os sintomas do dumping tardio, da hipoglicemia, eles tanto são devido à descarga adrenérgica, aos sintomas de neuroglicopênicos, quer dizer, que é a falta de glicose no cérebro, e os sintomas colinérgicos. Os sintomas adrenérgicos são tremor, palpitação, ansiedade pela descarga da adrenalina. Os sintomas neuroglicopênicos são a fraqueza, dificuldade de concentração, desmaio, comportamento distraído, sonolência, pesadelos, cefaleia matinal, entre outros. E os sintomas colinérgicos são aquela sudorese, fome, parestesia. E, como eu falei, esse mal-estar muito intenso que acontece 2, 3 horas depois da refeição melhora bastante quando o paciente ingere novamente carboidrato. Isso faz com que esse ciclo se perpetue. Geralmente, ele ingere, para melhorar, um carboidrato de alto índice glicêmico, um carboidrato simples, de absorção rápida, e daí a 2 horas ele vai ter os sintomas de novo, vai melhorar novamente com carboidrato e vai passar o dia inteiro tendo vários episódios de hipoglicemia e que vão melhorar com a ingestão de glicose e acaba ganhando peso por causa disso. Não só por causa da somatória de todos os produtos altamente calóricos e que dão pouca saciedade, como também do nível de insulina sempre alto. E a gente, como sempre fala, a insulina é um hormônio obesogênico. Ela não deixa a pessoa perder peso e aumenta principalmente a deposição de gordura visceral. Como é que a gente vai fazer para prevenir essa hipoglicemia pós-cirurgia bariátrica? Uma vez que ela foi avaliada, a terapia nutricional é o fundamento do tratamento para prevenir ou reduzir a frequência e gravidade da hipoglicemia,
mesmo que seja necessário o uso do medicamento. Então, mesmo que você lance mão de algum medicamento para controlar essa hipoglicemia, e eu vou dizer uma coisa para vocês com toda a verdade aqui, com toda a sinceridade, se aplicar bem a orientação nutricional, não precisa de usar medicamento. Todos os pacientes que a gente teve hipoglicemia, eles melhoram com a orientação nutricional. Se ele não está precisando de usar medicamento, é porque ele não está aplicando a orientação nutricional adequadamente. E a orientação nutricional ela se baseia nesses 10 pontos para prevenir a hipoglicemia pós-bariátrica. Primeiro, limitar o consumo de carboidrato, no máximo 30 gramas por refeição ou 15 gramas por lanche. Para falar a verdade, o paciente que tem esse problema, ele vai ter que passar a vida inteira com a dieta low carb. Ele tem que escolher carboidratos de baixo índice glicêmico e evitar os carboidratos de alto índice glicêmico. Ele escolher os de baixo índice glicêmico e evitar os de alto índice glicêmico. E incluir gorduras nas refeições. Gorduras que sejam boas para o coração. 15 gramas por refeição ou 5 gramas por lanche. Enfatizar uma ótima ingestão de proteína, porque com a gordura e com a proteína vai diminuir a carga glicêmica da refeição. Então, isso vai diminuir o efeito incretínico, a secreção excessiva dos hormônios incretínicos e diminuir a secreção excessiva de insulina e, com isso, diminuir a hipoglicemia, que vai acontecer alguns minutos depois. Espaçar as refeições a cada 3 horas ou a cada 4 horas. Evitar líquidos junto com as refeições, porque isso aumenta o esvaziamento gástrico e faz com que a glicemia suba mais rápido e mais intensamente. Evitar álcool, evitar cafeína. E usar os suplementos de vitaminas e minerais prescritos no pós-operatório de cirurgia bariátrica. O uso dessas vitaminas e minerais prescritos diminui a incidência de hipoglicemia pós-cirurgia bariátrica. Tem algumas barreiras para que esse tratamento nutricional funcione direitinho. Você tem que identificar e orientar o paciente sobre isso. Primeira coisa é falta de suporte nutricional apropriado. A gente ainda vê muita gente aí falando assim, olha, você tem que comer uma refeição mais saudável, incluindo, por exemplo, tapioca ao invés de pão. Bobagem. Tapioca é um alimento de alto índice glicêmico. Então, tem que evitar essas substâncias que têm alto índice glicêmico. Isso é falta de suporte nutricional apropriado, é uma das principais barreiras para a pessoa resolver esse problema. Hábitos alimentares ruins, antigos ou adquiridos depois da bariátrica, como aquele hábito de beliscar, biscoitinho, pão, entre as refeições, etc. O uso de cafezinho depois de cada refeição, usar açúcar para adoçar as bebidas, bebidas calóricas, tudo isso são hábitos alimentares ruins, antigos, que muitas vezes se perpetuam, ou então outros piores ainda adquiridos depois da cirurgia. Aspectos tradicionais e culturais de consumo diário de alimentos de alto índice glicêmico. Aqui no Goiás, por exemplo, é difícil uma pessoa que faça uma refeição sem ter arroz, que é um alimento de alto índice glicêmico. Alguns lugares a pessoa tem que comer sempre massa todo dia, então, isso por um caráter assim, cultural da refeição. Vocês sabem que essa parte cultural é muito importante. Para falar a verdade, gente, para quem vai comer arroz, ou batata, ou farinha refinada todo dia, é só quem vai trabalhar, fazer um trabalho braçal. Quem vai trabalhar sentado, se comer esses alimentos de alto índice glicêmico, vai ganhar peso, vai ter problema, vai aumentar a secreção de insulina, vai desenvolver resistência insulínica, vai ter uma série de problemas. Então, não tem jeito. O paciente que tem esse problema tem que restringir dramaticamente esses alimentos de alto índice glicêmico. Às vezes, a pessoa também está de saco cheio da equipe de profissionais da bariátrica, porque aquela equipe que tem uma atitude sempre de
policialesco, de criticar demais, de ficar julgando a pessoa. Tem que negociar essas orientações. Isso faz parte de uma conduta de um bom profissional de nutrição, né? As necessidades por convenientes, a pessoa tem que comer rápido, preparar comida no micro-ondas, tomar shake para evitar de não ter tempo para ficar sentado, barrinha pronta de cereais, que já muitas vezes tem alto índice glicêmico, pessoa que não faz as refeições porque não tem tempo no trabalho, aquela pessoa que não tem suporte familiar e às vezes até alguns familiares ajudam até a sabotar a cirurgia. Isso aí tem aspectos relacionados à hierarquia na família, que quando a pessoa deixa de se livra da obesidade, afeta a relação com as outras pessoas, e isso pode dar um problema danado. A pessoa sentir culpa por disso aí e não entender que isso não é falha dele, isso é problema que ele foi mal orientado, ou então o paciente é que prepara as refeições da família e tem que atender aos gostos dos filhos, do marido, da mulher e tal, e acaba não fazendo a refeição do jeito que tem que ser feita. Então, para a gente orientar como é que a gente vai fazer o diagnóstico e o tratamento dessa hipoglicemia, a gente primeiro vai identificar a presença, né, de sintomas que sugerem dumping precoce ou tardio, analisar o tempo da refeição. Como eu já falei, às vezes as coisas não são bem separadinhas, assim como a gente está falando. Dumping precoce só até 30 minutos, dumping tardio depois de 2 horas, não. Às vezes acontece meio misturado esses sintomas aí. Os exames laboratoriais de rotina podem dar alguma ajuda, pode pedir para fazer endoscopia, para ver que tipo de cirurgia, se tem alguma alteração nisso aí tudo. Você pode lançar a mão de exames de imagem quando essa hipoglicemia é muito grave, você suspeita de um tumor produtor de insulina, para ver se tem alguma aderência, alguma estenose, algum problema relacionado à cirurgia. Como eu falei, o dumping precoce é a característica que o aumento do hematócrito de mais do que 3%, porque é uma diminuição do líquido circulante, da água circulante no sangue, e o sangue fica mais concentrado, aumenta o hematócrito. E o aumento da frequência cardíaca maior do que 10 batimentos por minuto, isso até 30 minutos após a refeição. E o dumping tardio é a glicose baixa, menor do que 50 ou 60, os sintomas da hipoglicemia, aqueles sintomas que eu falei, você confirma com a medida da glicose, da glicemia, e esses sintomas vão melhorar quando a glicose é corrigida depois dele ingerir um alimento que contenha carboidrato, né? O que caracteriza a tríade de Whipple. Então, no tratamento, você vai começar com as medidas dietéticas, que eu já falei, o uso de fibras, espessantes, você pode usar a palatinose, que é um carboidrato de baixo índice glicêmico, que tende a baixar o índice glicêmico da refeição. Muito importante, esse aí é uma coisa bastante que a gente usa bastante e que tem efeitos muito bons. Tem um medicamento chamado acarbose, que ele diminui a absorção de carboidrato. Mas os efeitos colaterais não são brincadeira. O carboidrato não é absorvido, chega uma quantidade maior de carboidrato no intestino grosso, isso leva a estimula a proliferação de bactérias que produzem muitos gases, acabam levando a distensão abdominal, dor, mal-estar e tudo. É difícil o paciente usar a carbose por muito tempo, porque tem esses efeitos colaterais que são muito desagradáveis. Quando a gente vai ver na literatura, fala-se de usar análogo de somatostatina. O análogo da somatostatina não é brincadeira. Se a pessoa tem que tomar, tem a somatostatina normalmente tem que fazer 3 injeções por dia, ou então uma que tem uma injeção mensal. O preço dessa medicação é praticamente proibitivo, além desses problemas de injetar uma medicação no seu corpo 3 vezes por dia. Não tem quem aguente isso. Esse medicamento aqui, que é um análogo da somatostatina, custa
uma caixa com 60 ampolas custa R$ 25.000. Quer dizer, você vai usar isso aí por mês, mais ou menos, é impraticável o negócio desse. Ainda tem algumas pessoas que falam em tratamento cirúrgico disso. Pancreatectomia parcial, reversão do bypass, colocar uma sonda para alimentação enteral contínua, alimentar pelo estômago excluído, no caso do bypass. Gente, eu só digo uma coisa para vocês. O paciente ele tem que ter sorte de não cair na mão de um endocrinologista muito científico, porque senão ele vai internar ele, vai ficar apavorado com o nível da glicemia, vai querer usar somatostatina, vai querer indicar cirurgia, reversão de bypass. Já chegamos com pacientes que tinham sintomas de desmaio, com convulsão depois de pós-prandial, não há hipoglicemia pós-prandial, e já estava com indicação de reverter a cirurgia de bypass, quando, na verdade, bastava ele parar com o hábito de ingerir guaraná com açúcar todo dia na refeição. Quer dizer, chega na mão de um cientista que não sabe nada de nutrição, acaba orientando o paciente para o tratamento mais radical, que eu acho que, na maioria das vezes, é uma péssima indicação, não tem nada a ver, porque resolve com medidas dietéticas, uso de fibra, uso de espessantes na refeição para diminuir a carga glicêmica, ou até o uso de palatinose. Raramente usar a carbose, muito menos análogo de somatostatina, e nunca esse negócio de cirurgias radicais para tratar um problema que pode ser resolvido com orientação nutricional. Conclusão, a síndrome de dumping, tanto precoce quanto tardio, é uma complicação prevalente e subavaliada da cirurgia bariátrica. Até o momento, não existem diretrizes estabelecidas para o diagnóstico e manejo dessa síndrome do dumping. Li recentemente uma tentativa de se fazer um consenso sobre isso com a reunião de endocrinologistas, publicado em revistas de endocrinologistas, e a conclusão deles é que, até o momento, não existem diretrizes estabelecidas para o diagnóstico e manejo da síndrome de dumping. Então, eles não chegaram à conclusão sobre como é que... O que a gente observa assim, na prática de lidar com centenas desse tipo de paciente é que eles resolvem com uma boa orientação nutricional. O manejo incorreto da hipoglicemia pós-cirurgia bariátrica pode levar ao comprometimento do resultado a longo prazo, tanto na perda de peso e melhora das comorbidades, também quanto na qualidade de vida dos pacientes. Então, vamos fazer uma boa anamnese alimentar e orientar adequadamente. É isso aí que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado. Quem tiver mais alguma dúvida, só me seguir lá no Instagram e mandar as perguntas. Um abraço.